Nem sempre escolhemos os lugares que a vida nos coloca de um momento para o outro. Mas nós podemos escolher a forma de habitar esses lugares. Esse pensamento está muito próximo de James Rollins, um psicólogo pós-junguiano que trabalha os temas da resiliência, da resistência, da força, do medo, da coragem e também do sentido da vida. Rollins insiste que a maturidade psicológica se dá na forma que conseguimos colocar a consciência nas habitações novas que inesperadamente a vida nos coloca. E essas habitações ele chama também, às vezes, de lugares sombrios ou de novos lugares sombrios. Sombrios porque nós desconhecemos as refregas, as lutas, os desafios que esses lugares nos impõem. E o dinamismo da vida, o brilhantismo na vida, exige principalmente a aprendizagem quando não temos outra opção, pelo menos por um tempo. E essas habitações podem se traduzir, por exemplo, por momentos de perda, momentos de luto, momentos de medo, momentos de um trabalho que não nos faz sentido, mas que nos obriga a permanecer nele por um tempo, pelas obrigações sociais, econômicas. Essa permanência, esse lugar sombrio pode ser um relacionamento que nos pede paciência, que nos pede aceitação, renúncia. Esses lugares sombrios podem ser um desafio na saúde e na doença. Enfim, são múltiplas as facetas que nós não escolhemos, mas que de momento para o outro a vida nos coloca. Na linguagem do Rollins ainda seriam os pantanais da alma, aqueles lugares que não desejamos, mas que no momento não temos por onde caminhar. Tentar escapar destes lugares de forma abrupta, até mesmo violenta, implicaria que nós não escapamos de fato, porque aquilo está implicado na nossa estrutura, na nossa história, e estaríamos apenas somente mascarando. Por exemplo, um luto ou uma perda relacional que se esconde atrás da bebida, ou de festas fugazes e que nada nos trazem de somatória, de aprendizagem. O consumo, o gasto desordenado, por exemplo, a alimentação compulsiva, as drogas, qualquer tipo de viciação, para escapar daquele lugar aonde que a consciência precisa habitar. Estamos falando sim de transformação da vida, não é apologia ao masoquismo em relação a procurar a dor, mas é saber que para transformar é preciso de fato habitar. É preciso de fato permanecer, mas não só permanecer por permanecer. Permanecer com consciência. Conseguir captar a linguagem da alma sobre o que ela quer nos dizer sobre esses momentos de dor. Por exemplo, como já falamos nessa semana, um longo momento de escassez econômica. Habitar esse lugar e não sair desesperadamente, por exemplo, obtendo um empréstimo desordenado com juros que nem passam perto da realidade de poder pagar. E antes disso, talvez sentar na frente do computador e fazer uma planilha sobre novos comportamentos, aceitar que o nosso comportamento compulsivo talvez seja o responsável por essa desorganização. Isso é a capacidade de habitar os lugares sombrios que a vida nos coloca de um momento para o outro. A relação que de repente está contaminada por brigas. Eu não busco o subterfúgio de argumentar quem está certo e errado. E eu paro e reflito sobre qual é o meu papel nessa desordem da qual eu me queixo. Isso também é habitar um novo lugar sombrio. Para habitar um novo lugar sombrio é preciso desenvolver a consciência, é preciso a tomada da consciência, de forma muito sincera. E esses movimentos, na maioria esmagadora das vezes, são movimentos sem aplauso, sem plateia, sem reconhecimento. Se dá no espaço da própria consciência, no espaço individual do si mesmo. E é preciso acolhimento, paciência, entendimento, calma consigo mesmo, flexibilidade, mas sobretudo a decisão firme de fazer desta habitação o prelúdio, ou seja, a introdução de transformações que realmente redefinem a caminhada, a existência.
seja qual for o lugar sombrio que você está habitando neste momento. O fim de um emprego, de uma relação, a dificuldade financeira, de repente a debilidade da saúde. Habite e reflita o que isso está querendo lhe dizer, mas não com estagnação, com movimentos, apartados da autocompaixão, da autocomiseração, que é o vitimismo, entendendo que podemos ser protagonistas e que existe uma força cravada lá no íntimo da alma, e quando temos sinceridade e consciência, essa força começa a se dinamizar, a se movimentar. É nesse aspecto que nós vamos descobrindo os potenciais da nossa alma e reconhecemos que o momento de Pantanal, o momento de habitar um lugar sombrio, não significa queda nem derrota, e sim é um momento de forja, de têmpera, aquele que implica deixar que os metais que estão derretendo, metaforizando, por exemplo, os elementos da própria alma, sejam de fato retemperados, cozidos nesta fornalha nova, que identifica a capacidade de resolução e de transformação também através do sofrimento. Nesse aspecto, nós não falamos apenas de uma mudança e de uma reinvenção, que são slogans atuais das redes sociais e que podem servir em alguns momentos. Estamos falando de maturidade psicológica. É aquele herói, aquela heroína que no campo do silêncio de fato enxerga-se na sua totalidade, não como certo e errado, mas como alguém que dentro desta totalidade tem de fato fragilidades e potenciais, acertos e equívocos, que é muito diferente de certo e errado. Acertos e equívocos tão naturais do ser humano. E através dessa consciência fazem uma reelaboração do seu mundo interno e começam a caminhar mesmo no Pantanal, mas caminham no ritmo da alma, aproveitando esse momento de escuridão, que é o prelúdio das novas luzes. Porque o nosso desenvolvimento não é linear, não é uma escada ininterrupta. Ele é oblíquo, ele é espiralado. Ora estamos aqui, ora estamos ali. Temos os nossos altos e baixos. Isso muitas vezes não significa oscilação e nem transtorno. É apenas o natural do humano, que não tem essa coerência como alguns manuais ditam. Observe-se e entenda que enquanto a vida é respiro e olhares, a linha de chegada não apontou. Ela não existe ainda. É sobretudo tempo, eternamente, enquanto vivos estamos, de nos reelaborar, de nos reinventar. Mas isso só se dá de forma verdadeira e pujante quando a consciência se ilumina, refletindo no claro e no escuro, no ensolarado e no chuvoso. E não se dá o direito de aceitar que chegou, de fato, o extremo. E sim, é apenas o início de novas montanhas, pois a vida se configura, sobretudo, como um grande desafio de superação eterna. Fica menos cansativo, fica mais interessante quando olhamos a vida como esse produto, entre outras mil coisas, de evolução, de crescimento. Pense nisso, abençoe o seu Pantanal momentâneo, o seu lugar sombrio, habite ele de fato, porque o que importa é a vida de agora, desde que você esteja de fato enraizado, com os pés no chão, significando consciência, aproveitando esse momento, para que depois as novas etapas façam sentido e você não precise mais voltar para as mesmas lições da existência. Uma ótima sexta-feira a todos, façam o que gostam, o que lhes dá sentido, não interessa. Se é montanhismo, se é um pedal, se é uma corrida, se é ler, se é um camping, se é o shopping, façam o que lhes dá sentido, sem precisar ter explicação e nem lógica. É isso que lhes fará experimentar uma saúde mais pujante.
Até o nosso próximo vídeo. Ótima sexta-feira e ótimo final de semana.